Bom dia a todos. Mais uma vez, a gratidão a Deus nosso Pai, a Jesus, aos nossos mentores, em especial o Dr. Erma, pela oportunidade de estarmos aqui buscando entender o Evangelho, fazer essa leitura, como fazer a leitura do Evangelho, ainda tão difícil para nós. E quando uma lição, por assim dizer, cai para nós, a necessidade é daquele que está falando, não é? E a gente aqui juntos nós vamos procurar entender o que o Daniel leu para a gente no capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos, e falando exatamente sobre sentimentos ainda difíceis ainda da gente colocar em prática. E é por isso que nós nos encontramos aqui. Falar desse assunto de hoje que foi lido, nós precisamos recorrer primeiro a uma lei natural que foi trazido para nós no entendimento através de Moisés, a lei divina, resumida nos 10 mandamentos, mas que esses 10 mandamentos, adentrando, é todo um roteiro, toda uma bússola para nós seguirmos nas nossas vidas. E dentro dessa lei divina, ela se encontra a lei moral. E nos coloca que essa lei moral, se nós assumirmos, tomando posse dessa lei moral, compreendendo essa lei moral, tendo a vontade de colocá-la em prática, não existe nada mais necessário, mais importante para a alma do que essa lei. Porque muitas vezes nós colocamos assim, como se fosse num estalar de dedo, conquistas de deixar de fazer uma coisa, substituir por outra, mas isso é passo a passo, é compreendendo o que traz para nós esta lei e que foi e tem sido para nós trazida através de Jesus. A moralidade do Espírito. A moralidade do Espírito. E esta lei moral exatamente vai nos permitir olhar para nós mesmos. Porque enquanto nós não começarmos a buscar o que acontece conosco, por que eu reagi desta maneira? Por que os meus olhos foram tão maldosos para essa situação? Por que o que o outro fez me incomodou tanto? Por que eu estou tão inflamada, por assim dizer, diante de uma negativa, diante de uma situação? Enquanto nós não começarmos a buscar respostas conosco mesmo, a gente não vai compreender o que se passa ao nosso lado. E aí nós vamos cair naquele erro, naquele mesmo ponto. O outro é responsável por tudo que nos acontece. Esquecemos de assumir responsabilidades individuais, responsabilidades de cada um diante exatamente da lei. E aí o transtorno das nossas vidas. A grande dificuldade de enfrentar os problemas, as dificuldades, que nada mais são frutos das nossas escolhas ontem e as escolhas hoje. Então esse olhar para nós mesmos vai começando a convidar a nos libertar dessa prisão viciosa. Porque nós olhamos o vício como se fosse assim, a bebida é um vício, é o moral, é. Olhamos para a droga, o sexo desregrado,
Mas as viciações são tudo aquilo que a gente faz impulsivamente e sem conseguir nos desvencilhar. A maledicência é um grande vício. O dar o revide, sem pensar, como se fosse alguma coisa necessária para nós, é um vício, não é? Como a gente falou, a maledicência, como a gente falou, tudo aquilo que a gente não consegue dominar e controlar e faz impulsivamente, nós estamos envolvidos nessa viciação. E com isso também nos permite, através do seguimento da lei, da conquista moral, nós desvencilharmos daquilo que achamos tão necessário aqui, indispensável para nós, que são tudo aquilo que está na matéria. Não é que não seja necessário, porque se estamos aqui encarnados, é porque necessitamos da matéria, daquilo que está à nossa volta, para que o espírito possa, na sua caminhada, ir vencendo e trabalhando e conquistando. A grande dificuldade nossa é ter este equilíbrio de usar bem tudo aquilo que é empréstimo para nós. O nosso próprio corpo. O maior bem material que nós temos é o nosso corpo. E, no entanto, nós não lidamos bem com isto. E nós, espíritos, não é? Não sabe gerenciar isso tudo e acaba nós nos comprometendo e colocando responsabilidade no corpo, que na verdade é o espírito. Então, se eu consigo isso, eu passo então a substituir o que é perecível. Mas o que é perecível? Se nós lembrarmos no Evangelho, nós vamos lembrar, se a gente recorrer ao Evangelho, nós vamos lembrar de citações que nos perguntam: o que você trouxe quando veio encarnado? O que você levou quando você desencarnou? Então é tudo empréstimo. Mas conquista ou não conquista é aquilo que nós pensamos, é aquilo que nós realizamos, são os nossos sentimentos. É isto que vai fazer a diferença para o espírito. Porque aí, eu estando encarnada, eu estando desencarnada, eu continuo sendo o espírito. Então, a necessidade de nós fazermos melhores escolhas. E com isso, nós vamos escapar de reencarnações dolorosas. Porque se eu vou me tornando melhor, se eu vou procurando me conquistar em cima daquilo que Jesus nos orienta, eu vou tornando melhor, porque eu vou ouvindo melhor o outro, eu vou me sensibilizando com o outro, eu vou me olhando e percebendo que eu preciso calar, como falar, cumprir melhor meus compromissos materiais, mas principalmente os compromissos espirituais. E aí a reencarnação, que antes poderia ser de transtorno, nós vamos lidar com as tribulações, com as dificuldades, mas vamos estar em paz, fortalecidos na fé, na esperança, porque estamos no caminho certo. Quantas vezes nós olhamos para o outro numa maior dificuldade, numa maior tribulação da vida, e nos espantamos porque aquele companheiro ou aquela companheira consegue dar conta de uma serenidade com equilíbrio. Não é que não esteja sofrendo, não é que não esteja com dificuldade. E nós, não é? Um dia que atrasa o nosso pagamento, o dia que faltou o pó de café em casa, o dia que alguém não nos cumprimentou, isso é um transtorno para nós. Então a gente não consegue lidar com as dificuldades de ontem e criamos dificuldade hoje, transtornos, tormentos voluntários,
porque não estamos educados segundo a lei moral. E dentro dessa lei moral, exatamente vai nos convidando a exatamente sermos uma pessoa melhor. É o que fala o Evangelho hoje. O Evangelho hoje nos convida à misericórdia, nos convida ao perdão. Mas é fácil falar. Vamos dar o resumo de perdão, vamos dar o resumo de misericórdia, mas e o entendimento desses sentimentos? Misericórdia? Você já pensou alguém te agredir, te ferir, falar alguma coisa que não deve, questionar, te colocar em má situação e você ser capaz de olhar o outro e falar, deve estar com alguma dificuldade, olha, se penalizar, se sensibilizar com o outro e não registrar aquela ofensa? Quem de nós já consegue fazer isso? Quem de nós consegue, sem revidar, relevar a situação? Quem de nós é capaz de, sinceramente, não trazer para si mágoa, ressentimento, ódio e o desejo de vingança? Não é à toa que eu estou aqui lendo, não é à toa que eu estou aqui tentando procurar entender esses sentimentos. Então o Evangelho vem convidando para a gente de trabalhar essa misericórdia. Porque orarmos a Deus e pedir misericórdia a Ele, isso nós fazemos todos os dias. Meu Deus, me perdoa. Olha só o que eu fiz com fulano, meu Deus. Tudo bem, é para fazer isso. Mas o que eu estou fazendo para modificar, para que eu não faça isso mais ou diminua mais, né, essa situação? Então, o pedir por pedir desculpas já não nos cabe mais, não é? Se desculpar apenas com a boca já não nos cabe mais. Não tem aquele filho nosso que chega, faz maior alvoroço, interfere em várias situações, desobedece, chega todo momento para a gente e vira, me desculpa, me desculpa, me desculpa. E aí a mãe vira e fala assim, não desculpa agora, a não ser que você mostre que você realmente está com sinceridade e que vai se propor a mudança. Nós também somos convidados a isso. Não é que o pai nos abandone, os mentores amigos, mas precisamos ser mais firmes nos nossos propósitos. Então aquela lei de olho por olho, dente por dente, muito comum ainda em nós hoje, ela passa, a lei do talião, ela precisa ser substituída pela lei da misericórdia e a lei do perdão. Não é que a lei do talião não exista. Ela existe e está sendo autorizada apenas pelo nosso Pai. Porque Ele sabe direcionar, Ele sabe nos educar, nos colocar frente a frente de situações que nos vão ser trazida para nós como reflexão. Quantas vezes, não sei se acontece com vocês, mas quantas vezes nós, aparentemente, não criamos uma situação e nos encontramos diante de uma situação constrangedora, de calúnia, de maledicência, de que alguém nos viu, por assim dizer, fazendo determinadas coisas e que nós nem estávamos, às vezes, naquela situação. Quantas vezes, por nada, alguém vem, nos agride, nos fere, e que a gente fica, se não tiver um entendimento maior da lei, da justiça, por que eu estou passando por isso? Por que será que eu fui tão agredida, tão insultada? E o que vem no primeiro momento? O revide. Toma lá, vem cá.
É isto que a lei olho por olho, dente por dente, que não nos é mais permitido agora. Não é? A gente faz, mas nos convida a substituir isto. Mas será por quê? Porque nós ainda necessitamos de passar por aquela vibração. Se hoje nós não fizemos, ótimo. Mas em algum momento nós ainda não temos essa vibração conosco. Então, para o aprendizado, nós nos colocamos diante dessa vibração, para podermos dar conta, não é para dar o troco, não, para agir hoje diferente do que nós fizemos ontem. Mas eu não consegui calar. Mas você ficou satisfeita com a resposta que você deu pela falta de indulgência para com o outro? Não. Então, meu Deus, eu ainda não consegui perdoar o outro. Eu fiquei totalmente transtornada. E eu me vejo nessa situação que eu não quero me alimentar já, agora, mais de revides, de brigas e de confusões. Me ajuda, meu Deus. É diferente de você estar compactuando, você está se alimentando da vingança. Então, o que nos faz o revide, o que nos estimula o revide, a não saber calar, a não saber revidar, de deixar de revidar, é o nosso orgulho e a nossa prepotência ainda. Meu Deus, misericórdia para mim. Léo, você pode me compreender que naquele momento eu estava daquele jeito? Me perdoa, Léo. Mas na frente eu sou intransigente quando alguém faz a mesma coisa comigo. Então, tudo para mim, nada por outro. Vocês estão lembrando da história do Evangelho também? Que quando um senhor mandou chamar o seu servo e falou que iria prender ele e a esposa e todos, porque devia uma quantidade muito grande, estava em dívida, e ele, por misericórdia, Senhor, por misericórdia, perdoa-me esta dívida. E o Senhor, com paixão, perdoa a dívida daquele companheiro. Mas no mesmo instante que ele foi agraciado por o patrão perdoar as suas dívidas, na frente ele encontra alguém que lhe devia. Muito menos, mas lhe devia. E ele é intransigente. Ele vai, cobra e o trata de forma rude e agressiva. Alguém viu e foi lá e contou ao seu senhor. E o senhor mandou chamá-lo e falou: você não aprendeu nada? Volta e agora você vai pagar as dívidas que você me deve. Como castigo? Não. Se você não se aprende de uma maneira, você vai aprender de outra. É a lei da justiça. E Deus faz isso conosco. Mas não nos permite fazer um para com o outro, porque estaríamos em falta de indulgência. Então, por isso, tantas encarnações. E acaba nós nos envolvendo, quando não somos condescendentes, quando nós não trabalhamos nossos sentimentos, em uma perturbação individual. Porque nós temos um sério defeito, uma dificuldade de culpar o outro, o amiguinho espiritual que me induziu a fazer isso. Não. O primeiro momento é nosso, a atitude é nossa. Então nós passamos por essa perturbação individual e também a perturbação espiritual. Porque mentes doentias também se unem a nós pelos nossos pensamentos, pelos nossos sentimentos. Nos instigam
e nos aplaudem, enquanto os espíritos amigos estão falando calma, tolerância, paciência. Olha o outro lado. Larga, você não pode passar por isso. Dá o revide. E como nós ainda também mentes viciosas, ainda sem a conquista moral, nós fazemos opção do revide. E aí nós nos comprometemos. Seríssimos problemas de processos obsessivos. É uma bola de neve. Ele me fez isso naquela época, passa milenarmente procurando o outro para a vingança. Inimigos, ontem, hoje, como é que está a nossa vida? Quem está ao nosso lado? Será que são todos amigos nossos? Que bom que hoje nós possamos transformar em todos em amigos. Mas são as situações passadas de revides, de brigas, de confusões, que hoje nós somos convidados a mudar a nossa atitude, perdoando e desculpando. E aí a gente lembra do duelo. O que seria o duelo? Permitido nos tempos bárbaros, em que a justiça, a lei dos homens, autorizava. Então, o duelo é um orgulho ferido. Ninguém pode fazer nada comigo. Nem eu imagino que alguém olhou para mim de uma forma mais agressiva, eu chamo para o duelo. Então, existe aí o assassinato e existe aí o suicídio. O duelo é não perdoar, é não ter misericórdia. E hoje nós continuamos fazendo duelo. Porque o duelo você se prepara, você calcula, você arquiteta a maneira com que você vai vingar o outro que no momento fez essa ou aquela ação para conosco. E hoje nós continuamos a duelar. Ao invés de, enquanto o outro está falando conosco o que fez, nós pedirmos ajuda espiritual, nos concentrarmos na luz do Evangelho, pedir que sejamos fortes para não revidar, nós alimentamos. Como não falamos nada, parece-nos que estamos quite, mas na verdade estamos ansiosos, torcendo para que o outro se dê mal. Se eu precisar de usar alguém para fazer o trabalho meu de vingança, eu faço. Eu instigo o outro e o outro se dá mal. Então são várias situações. É diferente daquele que está na proposta verdadeira. Mesmo errando, mas está na proposta verdadeira de acertar. E o Evangelho fala assim conosco, que muitos de nós ainda falam assim: eu nunca perdoarei. O que ele fez para mim não tem perdão. Se eu tenho uma visão material, aqui tudo acaba, quero nem saber. Ele vai arcar com a consequência, porque eu julgo, eu condeno. Mas o que vai adiantar isso? Se o espírito permanece vivo, então eu não perdoando, eu levo isso para mim após a morte, além túmulo. E voltamos ao que nós estávamos falando ontem, processos obsessivos, seríssimos, pelas nossas escolhas, pelo nosso endurecimento do coração. Além de lembrar que os sentimentos menos bons adoecem. O perdão cura. A misericórdia cura, é tratamento para os nossos males. Como é que nós sentimos o nosso coração, a nossa pressão, quando não enfrentamos uma situação com harmonia? Vamos para o hospital, adoecemos. Mas por que o outro, ou nós que ainda não temos
esse equilíbrio para lidar com as situações. Então, Jesus, enquanto nós falamos, eu nunca perdoarei, Jesus tem uma outra fala. Perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Sempre. Não consegue hoje, vai outra. Vambora. Isso a gente se assusta no primeiro momento. Mas não é isso que Deus, Jesus, os Espíritos amigos fazem conosco? Quando nos permite nova oportunidade no dia a dia, no processo encarnatório? Não é misericórdia, não é perdão pelos nossos atos insensatos? Ele não faz isso para conosco? Então, é a outra face. Oferece a outra face. E essa outra face não é esperar que o outro vá sempre nos agredir, sempre nos ferir. Não é isto que é perdoar. É por isso a necessidade de fazer a leitura do Evangelho. Quando Jesus pediu a Simão Pedro para que fosse atender em seu nome pessoas que estavam com dificuldades, ansiavam de ajuda e de socorro, Simão Pedro parte naquela fidelidade a Jesus e parte para a sua missão. Encontrando lá uma mulher chorosa, ele vai, nem ouve o que ela tem a dizer e começa a criticar aquela mulher, porque ele sabia da vida dela que ela levava, uma vida de adultério, uma vida conturbada. Não satisfeito quando esteve com o outro, com o comerciante, que o comerciante também, choroso, precisando de ajuda, ele lembra ao comerciante de que quantas coisas desonestas ele fazia na compra e venda dentro do seu comércio. Quando finalmente o outro homem chega até ele, e ele lembra-lhe qual era a atitude dele, que ele se aproximava das viúvas para roubar-lhe os bens que ela tinha. Feliz, satisfeito do seu compromisso, sua missão, volta até Jesus e conta-lhe a Jesus o que tinha passado, como se Jesus não soubesse. E o mestre lamenta e fala com Pedro: Pedro, eu apenas pedi que ouvisse e ajudasse esses companheiros. Então, sabermos como lidar com as situações, sabermos na hora em que intenção é o perdão não conivente com os erros, saber o que é ajudar o outro, de que maneira, só através do Evangelho, só através do exemplo de Jesus, nos fortalecendo, nos unindo à espiritualidade amiga, nos sempre recorrendo à prece, para que possamos agir de maneira correta. O tempo vai passando e a gente vai, para reforçar tudo isto, a gente leu Vencendo as Imperfeições. Eu estava mexendo ali dentro, de que esse livro me incomoda um pouco. Porque Vencendo as Imperfeições, você abre uma página, você coça a cabeça, porque você se identifica com uma determinada situação. Aí você abre a outra página, você começa a se mexer. Então todo ele tem sempre alguma coisa, pelo menos, a ver ali. Então eu falei assim, mas é ele mesmo que eu vou pegar aqui. Então nós abrimos na página de mágoa. De mágoa. Porque você não perdoa, você não tem misericórdia, por que você guardou mágoa? E diz assim: os espíritos menos evoluídos, acho que é com a gente, né?
Além da mágoa, alimenta os sentimentos mais intensos, principalmente o ódio. Não conseguem perdoar e passam anos e mesmo a existência inteira cultivando-o no íntimo. Muitos deles desencarnam nessa condição, cristalizam-se na mente e no coração, elaboram planos de vingança e o transformam nos seus principais objetivos do plano espiritual. Tanto os homens quanto o espírito permanecem num estado de infelicidade quando cultivam esse tipo de sentimento. Ensina o Mestre Jesus: se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Os que nos ofendem, preste atenção nisso, gente, os que nos ofendem são usados pela justiça divina como instrumento para o nosso resgate de débitos passados, ou para testar o nosso progresso espiritual. Por sua vez, são responsáveis pelos seus próprios atos, devendo repará-lo mais tarde. Então, ao rogarmos a Deus que nos perdoe as dívidas ou as ofensas, nosso pedido pode ser atendido, mas com a condição de perdoarmos aos que nos ofenderam. Isto quer dizer que poderemos ser beneficiados por esse ato de misericórdia, mas se demonstrarmos boa vontade em perdoar o próximo. E assim, a gente, por causa do nosso tempo, a gente vai encerrando isso e rogando para que possamos tirar proveito desse estudo de hoje, que com certeza vai nos fazer melhor. Que Jesus nos abençoe.